Olá, abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos. Hoje é um domingo especial aqui no canal. Exatamente hoje, dia 21 de julho de 2024. Falamos isto porque há exatamente um ano, no mês de julho de 2023, a memorável pastora Lúcia Suete, e que nos últimos dias de sua carne já era a consagrada bispa da graça e da verdade, Lúcia Belato, nos deixou fisicamente falando. Entretanto, deixou-nos tal qual seu ex-esposo, a saber, o bispo Renato Suete, com quem ela foi dirigente do magnífico ministério da Igreja do Senhor Jesus Cristo, em amor e graça, os dons e talentos que Deus os concedeu, e assim geraram e trouxeram à luz as verdades que libertam, e que não eram outras senão a palavra da graça e do amor de Deus, sempre embasados na sã doutrina. E assim libertou a milhares de pessoas dos enganos, conceitos, preceitos e preconceitos de homens que se intitulam líderes do Evangelho em suas respectivas denominações, mas que na verdade não passam de lobos vorazes, que, por desconhecimento da doutrina da graça de Deus ou por torpe ganância, só querem mesmo tosquiarem a lã das ovelhas de Cristo e enriquecerem seus cofres. Portanto, com muita saudade, porém antes também com muita alegria, amor e fé, temos a honra de congratularmos a todos com uma magnífica palestra ministrada por esta genuína filha de Deus e cujo legado perpetuar-se-á e ficará gravado nos corações de todos que a conheceram. Assim também como aclarará a mente de tantos quantos possam hoje conhecer um pouco de seu trabalho, e que vinha direto do coração de Deus para os nossos corações sempre. Fiquem, portanto, com uma mensagem especial da graça e do amor de Deus com ela, ainda à época do seu ministério, como a pastora Lúcia Suete. Senhor Deus e Pai, graças te dou pela mensagem de hoje. Declaro teu povo, como diz a mensagem, firmes no Evangelho de Cristo, aquele que nos libertou das trevas e nos colocou na luz do conhecimento da graça de Deus. Declaro teu povo honrando a tua graça, que é ministrada, Senhor, nesta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um povo que honra, um povo que luta por ela, meu Pai. Um povo que não demove da sua mente a fé na palavra da graça de Deus. Eu declaro esse povo se multiplicando na igreja do Senhor Jesus Cristo a cada dia, homens e mulheres de Deus, que não pode serem desviados para outro lugar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles permaneçam firmes na mente de Cristo, e assim serão, meu Pai, pessoas que reinarão sempre em vida, porque diz a tua palavra que assim é, que só podemos reter o teu reino, que é a tua graça, se nós permanecermos nela, senão nós não reinaremos em vida. Por isso, ó Pai, que o teu povo venha a se estreitar, a ter mais intimidade com a tua graça ainda, porque somente ela é que faz cada um de nós reinar em vida sobre todas as coisas, em nome de Jesus. E você que recebe, diga amém. Graças a Deus, podem sentar. Glória a Deus. Amém. Eu quero falar hoje a respeito da ofensa ao Espírito da graça de Deus. Era para eu ter feito uma apostila para vocês, depois eu vou fazer e vou dar, tá bom? É porque como eu cheguei do Rio ontem à noite, e eu não planejo muito as mensagens, não, é na hora, né? Aquela coisa assim, que você para
para meditar. Então Deus fala, faz assim. Eu não tenho computador em casa, aquelas coisas todas. Então foi ontem à noite, não deu para fazer a apostila para você, mas depois eu vou dar. Porque semana que vem eu quero continuar falando sobre isso, que é muito importante. Amém? A palavra da graça de Deus, ela nos tirou do sistema religioso. O sistema religioso é um sistema de opressão. O sistema religioso é um sistema desumano, porque ele vem do homem. E o homem não tem nada que presta, você sabe disso. Quem te ensinou que o homem que eu falo é a carne, não tem nada que aproveita? Não foi a palavra da graça de Deus que fez você ter compreensão disso? Que a glória do homem é como a flor da erva, seca e cai. Para você não andar atrás de homens, para você andar atrás de Deus, que permanecerá para todos sempre. Tem gente que anda atrás do homem. O homem falou, está falado, né? Ou aquele homem está pregando isso, então é a verdade, porque é ele que está pregando, é ele que está falando. Tem que ter cuidado. Vem essas pessoas dos Estados Unidos aí, não é? Trazendo doutrinas diversas e estranhas, só porque eles vêm cheios da grana, só porque eles vêm cheios de pompa, o povo acredita e vai. Jesus disse, meu filho, olha, a glória do homem, ela seca e cai, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Amém? Então é isso. E a graça de Deus foi que nos libertou. A graça de Deus é que traz para você as palavras de amor que você quer ouvir. Pode ninguém falar a palavra de amor para você, que às vezes você quer ouvir, não é? É ou não é verdade? Quem aqui não gosta de ouvir uma palavra que faz carinho no seu coração? Quem gosta? Estou falando já de homem e mulher. É ou não é verdade? Todo mundo gosta, não é? Você ouvir que você está bonita, que você está isso, que você está aquilo, não é? Não é legal? Você imagina Deus falando essas palavras para você. E é a palavra da graça de Deus que fala isso para você, do amor de Deus. Foi isso que te libertou. Então, muita gente estava oprimida no sistema religioso. Quando eu falo sistema religioso, não falo das igrejas evangélicas só, não. Não falo de igreja universal, não. Eu falo do sistema religioso que coloca você numa fé exterior. Numa fé de imagens, numa fé de objetos, numa fé de sei lá do que mais. Tanta coisa que tem que eu sou tão envolvida com a graça de Deus que, graças a Deus, nem lembro mais dessas coisas, do que andam fazendo por aí, mas sei que existe. Então, a pessoa, os filhos de Deus, você que já foi iluminado pela palavra da graça de Deus, você tem que ter cuidado para você não voltar para as trevas. Sabe, você tem que ter cuidado em pensar que a palavra da graça de Deus já acabou, já esgotou. Ela não pode esgotar, porque a palavra da graça de Deus é o Deus vivo em você e é a fonte inesgotável de Deus em nós. Então você tem que ter muito cuidado em achar que a pregação da graça de Deus é a mesmice, a mesmice, a mesmice, e você começar a querer cair para o outro lado. Porque a palavra da graça de Deus, ela não te oprime. Quem aqui anda oprimido aqui dentro? Você anda oprimido aqui dentro? Não, você não. Então, quem anda oprimido? A palavra que você ouve aqui, ela oprime você? Ela traz complexo de inferioridade? Ela condena você? Ela faz você ter medo de inferno, demônio e outras coisas mais? Não. Então, há um problema grande em relação a isso, que as pessoas podem desprezar a palavra da graça de Deus, por ela ser simples. É onde a palavra de Deus diz que muita gente se afasta da simplicidade devidas a Cristo, que é a simplicidade da graça de Deus. Não é verdade? O que é a graça de Deus? É viver pela fé, nada mais. Então é uma coisa simples. Então tem muita gente que isso não basta para ela. Ela quer muita coisa, ela quer fazer muita coisa, ela quer pegar em muita coisa. E isso acaba demovendo a fé legítima do seu coração. E você pode ofender o Espírito da graça de Deus. Eu falo isso dentro de uma igreja em graça, porque todo mundo aí fora ofende a graça de Deus. Mas só que eles ofendem a graça de Deus por não conhecerem a palavra da graça de Deus. Agora nós, diga nós, temos que ter cuidado
para não ofendermos o Espírito da graça de Deus, porque nós não somos mais ignorantes da verdade. Então, aí que está, repousa sobre nós uma responsabilidade muito maior do que quem não conhece a graça de Deus. Amém, abençoado? Então, ofender a graça de Deus, ofensa, significa desonrar a graça de Deus. A partir do momento que eu infiltrar qualquer idolatria, pegar uma imagem, pegar um pedaço, qualquer coisa, eu vou estar desonrando a graça de Deus. Desonrar a graça de Deus não é nada segundo a carne, não é nada segundo o aspecto humano, é doutrinário que você pode desonrar a graça de Deus. Ah, pastor, então basta eu aprender a doutrina e cair na gandaia. Não, porque se realmente você ouvir a doutrina da graça de Deus, você vai andar com Deus. Diga, andar com Deus. E ele diz que quem anda com ele é perfeito. Amém? Então quem anda na doutrina da graça de Deus, ele anda com os seus pensamentos, mesmo que ele erre, mesmo que ele falhe, mas ele anda na perfeição de Deus, no coração. A intenção do coração dele é andar na perfeição com Deus. Então Deus diz, anda na minha presença e sede perfeitos. Então você na doutrina da graça de Deus, você vai se aperfeiçoando, diga aperfeiçoando. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 10:14, que nós fomos salvos com uma única oferta, e agora nós estamos sendo santificados. Então quer dizer, você foi salvo com a oferta do Senhor Jesus Cristo, e agora pela doutrina da graça de Deus, você está sendo santificado. Aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que fazia isso não faça mais, entendeu? Então você, por você querer agradar a Deus, você anda no caminho da perfeição. Amém? Anda no caminho da ascensão espiritual. A graça de Deus é o caminho da ascensão espiritual. Por isso eu não tenho que me preocupar se eu vou voltar depois que eu morrer aqui de volta para a terra, para pagar alguma coisa. Eu não tenho que me preocupar com isso. Tenho que me preocupar com isso? Se eu estou ouvindo a palavra da graça de Deus, que me ensina tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável a Deus e à minha própria vida, por que eu vou me preocupar em voltar aqui na terra para pagar alguma coisa de volta? Se eu já estou sendo ensinada no caminho da ascensão espiritual. Você compreende isso, abençoado? Entende ou não? Porque tem gente que está misturando as coisas. Não é para misturar. Por isso que Paulo diz, a graça de Deus é justamente a graça de Deus que vai te elevar espiritualmente. É como diz Paulo, você tem que andar com aquilo que você aprendeu até hoje. Mas você vai crescer espiritualmente, tanto que você vai adquirir uma mensagem que eu dei no Rio de Janeiro, que fala sobre isso. Nós temos que atingir a estatura de quê? De Cristo, diga a estatura de Cristo. E qual é a estatura de Cristo? A estatura espiritual. Por isso que ele diz que nós não devemos andar como meninos agitados de um lado para o outro, uma doutrina hoje, outra doutrina amanhã, porque é doutrina de homens, outra doutrina amanhã, porque se você ficar assim, você não atinge a estatura de Cristo, você não atinge a estatura espiritual, então você não atinge a ascensão espiritual. Está escrito na palavra de Deus, na minha mensagem você vai ouvir sobre isso. Você entende isso? É tão fácil entender isso, meu Deus. A estatura de Cristo, não é a estatura de Jesus. Jesus foi homem. Mas é a estatura do Cristo. O Cristo significa o seu homem espiritual. A mente de Cristo. Então, o que você está fazendo na igreja do Senhor Jesus? Está aprendendo até atingir a estatura de Cristo. Que é a estatura do homem espiritual. É como diz o apóstolo Paulo, o morrer para mim é lucro, viver também para mim, eu já não vivo mais, quem vive mais é quem? Quem vive mais? Ele falou, já não sou eu mais quem vivo, mas quem vive? Cristo está vivendo em mim. Tem muita gente aí que blá, 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 mas Cristo está vivendo coisa nenhuma. Porque a palavra de Deus diz que eu recebi um reino. Hebreus 10:28, eu recebi um reino.
Esse reino significa Espírito da graça. Esse reino significa Espírito Santo. Eu recebi um reino. Diga, eu recebi um reino. Mas se você não permanecer na graça de Deus, você perde o reino de Deus. Porque está escrito na palavra de Deus. Eu só posso reter o reino de Deus na minha vida pela palavra da graça de Deus. Está escrito lá. E eu creio na Bíblia. E vou crer sempre. Sabe por quê? Porque eu falei também nessa mensagem. Mesmo que isso daqui esteja tudo errado, como muitas religiões ensinam. Bíblia, né? Os esotéricos são que Bíblia que nada. Isso aqui está tudo errado, isso aqui foi feito pelo homem, isso aqui não sei o que, isso aqui... Mesmo que isso aqui esteja tudo errado, mas a intenção do meu coração de aprender de Deus, Ele vai me ensinar. Amém? Mesmo que esteja tudo errado, como as pessoas dizem, está tudo errado, mas só o seu coração em querer aprender de Deus, Ele vai te ensinar através disso daqui. Porque quem te ensina é o Espírito de Deus. Por isso que Jesus disse a letra, mas o Espírito vivifica. Amém? Então, o que ofende? Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 16. Há que se ter cuidado, sabe por quê? A mídia, esse ano, você vai ver, vão vir muitas doutrinas diversas e estranhas por aí. Doutrinas moderníssimas. Cuidado. Não leva nada para a sua vida espiritual. Pastora, mas eu fiz isso e aí aconteceu, meu filho recebeu o emprego. E daí? Você vai ser infiel à graça de Deus só por causa disso? Tem que ter cuidado. E mais, há uma passagem na Bíblia, em Deuteronômio 30 alguma coisa, que o próprio Deus diz, cuidado com os falsos profetas, que aparecerão na sua vida... E eles vão profetizar sinais e prodígios, e esses sinais e prodígios vão acontecer. Mas são falsos profetas. Mas Deus disse, eu vou permitir que aconteça os sinais e prodígios para provar o seu coração, se você tem a mim como Deus, ou se você anda atrás de qualquer um. Porque você sabe que não cai uma folha ou um fio do seu cabelo que Deus não permita? Deus é que permite todas as coisas? Sim ou não? Então ele fala, você vai atrás dos outros deuses, porque eu vou permitir que esse prodígio aconteça para provar o seu coração. Para provar se você realmente permanece comigo, Deus, ou não. Porque tem gente que Deus não acontece os milagres, ela se desvirtua. Aqui não está acontecendo nada, eu vou me embora. É uma prova que Deus está fazendo na sua vida. Por isso que você tem que perseverar. Amém? O nosso coração é muito enganoso. Hebreus 10. É impressionante. Por isso que o apóstolo Paulo sempre falava, muitos me abandonaram, muitos me abandonaram, muitos me abandonaram. Abandonaram ao apóstolo da graça de Deus. Assim diz. Está vendo? Tem gente que fala que velho não tem nada para dar. Minha Bíblia velha é que me faz me encontrar. Pela experiência que ela tem de andar comigo há 9 anos. Não estou me desfazendo das novas não, nem gente. 10, 26. Ele diz assim, olha. Porque se vivermos deliberadamente em pecado... Está falando de pecado, você vai ver o que é. Depois de termos recebido o quê? O pleno conhecimento de quê? Da verdade. Já não resta sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo consumidor prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Aqui está falando o seguinte, se pela lei de Moisés, quando a lei de Moisés era a lei, a Bíblia diz assim em João 1,17, a lei veio por intermédio de quem? De Moisés. A lei de Moisés era um pacto de homens, de ordenança humana. Ele disse, pela lei de Moisés, quem for contra, já vai sofrer o castigo.
Aí ele fala para você aqui assim: de quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi o quê? Santificado. Você foi santificado com o quê? Com o sangue da aliança do Filho de Deus. E ele disse: e ultrajou o Espírito de quê? Da graça. Ultrajar o Espírito da graça, ofender o Espírito da graça, é você desonrar o Espírito da graça de Deus, a palavra da graça de Deus. Ah, já estou cansado de ouvir que eu sou abençoado. Eu já sei. Eu já sei que eu sou salvo, sempre salvo. Eu já sei. Agora estou querendo coisa nova, quero outra coisa. Então, a palavra de Deus está te mostrando o seguinte: se na lei de Moisés, ali, quem fosse contra a lei era julgado e era condenado, na graça também. Porque tem gente que fala: não, mas eu estou na graça, nenhuma condenação há. Sim, nenhuma condenação há, porque Jesus, pelo sangue dele, te libertou. Mas se você rejeita isso, você está ultrajando o Espírito da graça de Deus. Então, o povo da igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar com os ouvidos abertos, porque é o povo da graça de Deus. Diga: eu sou o povo da graça de Deus. Você é da graça de Deus. Eu não vejo outra igreja pregar. Tem gente que prega 50%, 30%, 10% da graça de Deus, mistura tudo, não é? Mas aqui é só a palavra da graça de Deus. Então hoje nós vamos ver a ofensa ao Espírito da graça de Deus pela doutrina. Como que uma pessoa ofende ao que Jesus fez na cruz do Calvário pela doutrina. Tá certo? Pela doutrina. E semana que vem nós vamos ver os perigos de cometer a ofensa contra o Espírito da graça de Deus. Não vai poder dar tudo porque é grande. Abra sua Bíblia em Gálatas 3:2. Pela doutrina, olha o que acontece. E tem gente que não tem temor à graça de Deus não, hein? Fala. Você fala com a pessoa, o próprio Deus fala, mas é horrível, Deus me livre. Eu nunca quero perder o temor pela graça de Deus. Você sabe por quê? Se eu me esfriar com a palavra da graça de Deus, abençoado, não tem mais nada. Não se engane. Não se engane. Olha, essas doutrinas que estão vindo aí, a mídia vai dar maior apoio. A mídia mesmo, a Globo, a mídia toda, vai dar maior apoio a essas coisas, infiltrando nas novelas, os costumes nas novelas, os costumes dos programas, o jeito de falar também. Se você não vigiar, você acaba dando ibope para uma coisa que faz você desonrar a graça de Deus. Por isso que Deus fala assim, olha, que poderia surgir coisas que enganaria, se possível for, até os eleitos de Deus. Então você tem que estar alerta. Amém, abençoado? Nós temos que estar muito alerta para a gente não ser enganado. Porque vem coisas aí, principalmente dos Estados Unidos, de fora, vem mesmo com tudo e olha, faz até sucesso. Enche até auditórios. Mas para mim é como aquela figueira que Jesus foi lá buscar um fruto e não tinha nada. Jesus queria comer, foi lá na figueira mais bonita, mais frondosa, e ele não encontrou um fruto sequer. E Jesus disse que escolheu você para você viver aqui dando frutos. É o quê? É você ser da graça de Deus, ser de Deus, e a pessoa chegar em você e você dar fruto para ela, você alimentar aquela pessoa, você sustentar aquela pessoa. Como que você vai sustentar aquela pessoa se você já está negando o pão da vida que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo? Ah, mas eu não nego não, eu misturo tudo. Tem gente que mistura tudo, não é verdade? Vem, fala, e no final de tudo fala em nome de Jesus. Isso é para enganar os eleitos de Deus. Porque os eleitos de Deus, a ovelha, diga ovelha, a ovelha, o nome que ela ama ouvir é o nome do pastor dela. Qual é o seu pastor? Qual é o seu pastor?
Então você vem, mas a mente carnal ela engana. Então você vem, ouve um monte de coisa. Aí vem a sutileza do homem. E por fim, eles dizem o nome de Jesus. Então a ovelha fala, então tá bom. Porque o ouvido da ovelha, ele só é sensível ao pastor Jesus. Você entende isso? Você analisa isso dessa maneira? É assim que muita gente é enganada em religião. Porque eles usam todas aquelas quinquilharia toda e no finzinho botam o nome de Jesus. Ah, não, eu vou ficar aqui porque aqui tem o nome de Jesus. Você sabe disso. Talvez saiba até melhor do que eu. E assim as pessoas são enganadas. Enganadas que eu falo, a vida não muda. Então, Gálatas 3:2, Paulo diz assim, olha o que Paulo fala para os Gálatas, gente. Paulo tinha exposto a graça de Deus para os Gálatas. Falar do que a gente fala para vocês. Ele fala assim, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como o quê? Crucificado. E ele diz aqui o versículo 2, que é a chave do primeiro hoje. Ele diz assim para nós, ele diz assim, quero apenas saber isso de vocês. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou você recebeu o Espírito Santo pela pregação da fé? Hein, abençoado? Você recebeu o Espírito Santo pela pregação da fé. Então uma pessoa que se desliga da graça de Deus, ela rejeita isso. Ela vai começar a ouvir outras coisas. Outro versículo, Romanos 10:1-4. Olha como que agem as pessoas que ofendem o Espírito da graça de Deus, se desviando para outras coisas. Ele diz assim, Romanos 10:4. O legal seria você ter a folhinha, né? 10. Romanos 10:1 até o 4. Olha só como é que começam a rejeitar a doutrina correta. Ele diz assim, falando dos judeus, porque os judeus, eles rejeitavam a justiça de Deus, que é a graça de Deus. Até hoje o judeu não vive pela graça, sabia? Então, aqui uma referência a eles, mas é para nós também, porque nós já recebemos que é pela justificação que Jesus fez, que nós temos paz com Deus. Como é que agora eu vou negar isso? Ou eu vou misturar isso com outras coisas? Eu não posso misturar isso com outras coisas. Eu tenho que... essa honra é do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que me justificou. Amém? A era dele foi para derramar o sangue dele para mim e me justificar e me trazer a graça de Deus. E como é que agora eu vou negar isso? Então eu estaria ofendendo a graça de Deus pela doutrina. Diga, pela doutrina. Mudando de doutrina. Então ele diz aqui para você, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são, dos judeus na época, para que sejam o quê? Salvos. Salvos de quê? Da lei e receber a justiça da graça de Deus. Amém? Porque o judeu até hoje vive lá, embaixo da lei, né? Ele disse, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém, não com o quê? Com entendimento. Quer dizer, é um povo que é fiel a Deus, mas não com o entendimento da graça de Deus que Jesus trouxe. Assim são todas as religiões que tem por aí. Existem pessoas das religiões por aí, em doutrinas de homens, de obras da lei, que são mais fiéis do que a gente está aqui nessa igreja. Tem mais zelo por Deus do que muitos que estão aqui dentro. Porque tem muitos aqui dentro que estão vivendo a graça de Deus de qualquer jeito, sem zelo nenhum. Sem zelo nenhum. Vem à igreja como se... parece que vem para... tipo assim, Deus está me vendo aqui dentro desse lugar hoje. Deus não está vendo esse lugar hoje, Deus está vendo o seu coração. Não esqueça nunca disso. Amém, abençoado? Então, eles tinham zelo por Deus, mas não com entendimento. Às vezes a pessoa quer ter esse zelo todo por Deus, mas tem que ser com entendimento da palavra da graça de Deus. Amém? E ele diz assim, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, a graça de Deus,
procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de quem? A partir do momento em que você começa a enfiar uma doutrina ali, a colocar uma doutrina aqui, você está rejeitando e não está se sujeitando à doutrina que veio de Deus, que é a doutrina da graça de Deus. Amém, abençoado? Então você quer fazer o que você acha, o que você pensa na sua vida espiritual. Não, nós temos que estar sujeitos à doutrina de Deus. Amém? Amém? Então veja, Paulo, ele está ali falando, olha, vocês vão desonrar a justiça de Deus. E por isso não tem salvação. Você pode ver, eu conheço um monte de gente. Esse negócio de rádio Nossa Voz, então, eu conheço gente que crê na vaca, eu conheço gente que crê não sei em que, é sagrado para ele. Eu entro em salas que tem bruxa, que tem duende, que tem não sei o quê. Eu entro na sala da outra, tem não sei o que pendurado, não sei o que das quantas. É tudo quanto é jeito. E é tudo gente infeliz. Que quando eu chego e falo da graça de Deus, fica tudo assim, ai, como você fala bonito, meu coração fica tão alegre. Então por que a bruxinha não faz alguma coisa? Por que o duende não traz aquela paz do dia para ela? É verdade, eu não estou mentindo, porque eu não sou uma pessoa que invento nada para a minha exaltação. Eu não sou assim, graças a Deus que eu não sou assim. Tem gente que inventa muita coisa para seu bel prazer, eu não. Eu estou falando para vocês da honra, da graça de Deus. Estou falando de que sou eu, pastora Lúcia, não. Pastora Lúcia fala de roupa, fala de futebol, fala de coisa boba, né? Mas a graça de Deus que sai pela minha boca, que vai ao coração dessa pessoa que alegra. É isso que eu estou falando para você. Quantas, a dona da rádio, eu estou falando delas porque elas são todas assim, sabe? Não sabe no que acredita. É uma figurinha ali, outra figurinha aqui, um monte de coisa aqui, umas bruxinhas ali, não sei mais o que é aqui. E é uma vida. Aí quando eu falo, fica tudo assim, ó. Hoje é o melhor dia da sua vida, você é uma abençoada de Deus, e bebê. Elas ficam assim, como você fala bonito, como a gente sente, inclusive a diretora chamada Miriam, fala para a dona que chama Lucia, fala, olha, quando a pastora vai lá no meu escritório, que ela fala comigo, meu dia muda, você precisa ver as coisas lindas que ela fala comigo. Eu falo da graça de Deus. Ela é uma ovelha também. Só que está cega, sem entendimento, e fica atrás de bruxinha, fica atrás de santinho. Cada um troço feio, que é uma coisa horrorosa. E meu Jesus tão lindo, né? Palmas para ele, vai! É isso que é para fazer diferença. É isso. A Bíblia diz que nós seríamos reconhecidos como esse povo que fala diferente e todo mundo fica assim, ó. Mas tem gente que está enjoado do abençoado, tem gente que está enjoado do pedra viva, tem gente que está enjoado de outras palavras bonitas do herdeiro de Deus, essas coisas que a gente fala. Tem gente que está enjoado. Eu espero que você não enjoe. Eu não enjoo. Não é verdade? Eu não enjoo e declaro nunca enjoando. Então, aqui, hoje nós estamos vendo o quê? Que a pessoa pode ofender ao Espírito Santo, sim. E não tem perdão. A Bíblia diz que não tem perdão para quem blasfema. Jesus disse, quem blasfema contra o Espírito Santo. Você pode blasfemar contra Deus, você pode blasfemar contra o próprio Jesus, você pode blasfemar contra quem você quiser. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. O que ele está falando? Uma pessoa que depois que foi iluminada pela graça de Deus, ela rejeita aquilo, acabou. É só você ler Hebreus 10:6. É impossível. Ela não volta. Eu conheço gente, ela não volta. Por mais que você fale, por mais que você ore, ela não volta à sensatez da graça de Deus. Não volta mais. Então o melhor é você vigiar. É como disse Paulo para Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo, meu filho, e cuida da doutrina. Amém? Ele disse para Timóteo: cuida de você, deixa sua cabeça começar a viajar na maionese, e cuida da doutrina da graça de Deus, porque você vai salvar tanto a você, como as pessoas que te ouvem. Amém?
Eu tenho cuidado de mim, tenho cuidado da graça de Deus, amém? A gente paga um preço alto, paga. Você é considerado como lixo. Paulo era considerado como lixo, como nada, por pregar a coisa mais linda que o povo de Deus já pôde ouvir na vida, em todos os tempos da vida, que é a graça de Deus. Ele era considerado como espetáculo para o mundo, ele era considerado como nada, ele era avacalhado por todo mundo, mas não tem problema, eu sei que o meu grande Deus não me avacalha e está junto comigo, amém? Mas a graça de Deus vai ser pregada todo o tempo nessa igreja, com certeza, amém, abençoado? Porque se você foi iluminado, a própria Bíblia fala, você foi iluminado, você retrocede, você é como a porca lavada que volta a revolver-se no lamaçal, porque a palavra da graça de Deus te limpa, te purifica, te traz a leveza da vida, faz você viver melhor, faz você viver mais leve, amém? Faz você ter mais saúde, seus pensamentos mudam, seus pensamentos ficam mais positivos, e a Bíblia diz, transforma a sua vida, renovando a sua mente. Você que tinha complexo, você que achava isso, você que achava aquilo, você hoje tem um pensamento melhor, isso traz saúde para o seu corpo. E a Bíblia diz, se você volta, aprendeu a justiça de Deus, aprendeu a graça de Deus, está aprendendo, claro, e volta, depois de ter sido iluminado, é como o cão que vomitou e voltou para o próprio vômito, é a mesma coisa. E não dá outra. Toda pessoa que recebeu a palavra da graça de Deus, que volta, ela volta totalmente para a carne. Ah, eu sou salvo. Ah, eu sou isso. Deus não me olha segundo a carne. Então deixa o barco correr. Quer dizer, a pessoa se mata. Deus, olha, abençoado. Se eu usar droga, se eu fumar, se eu beber, se eu fizer acontecer, Deus não é atingido, eu sou atingida. Eu sou atingida. É ou não é verdade? Tem gente que fala assim, mas Deus não me conhece segundo a carne. Claro que não, Deus te conhece segundo o Espírito. Aí eu vou fazer o que acontece? Realmente, Deus não conhece você segundo a carne. Mas você vai se arrebentar desse jeito. Porque a carne mata e o Espírito é o quê? Que vivifica. A graça de Deus, ela vem e diz para você assim, fazei morrer a vossa natureza terrena. Por quê? Porque a natureza terrena é que mata a gente. Se não fosse a natureza terrena, a gente não era assim não tinha doença, não tinha problema nenhum. Não é verdade? Se nós já tivéssemos nascidos, mesmo com a carne, nascidos já, aprendendo a graça de Deus como é, a nossa mente seria diferente, porque o problema é a nossa mente agora se renovar depois de tantos anos de bobagem, depois de tantos anos que o mundo nos contaminou. Agora, até limpar esse negócio aqui, é ou não é? E tem gente que já acha que sabe tudo. Tem que ter sempre humildade para aprender cada dia mais a sabedoria de Deus. Amém, abençoado? Então, Coríntios diz, olha só, 1 Coríntios, diz que essas pessoas serão assim, ó. E eu não quero ser assim, pelo amor de Deus, meu Pai. Que Deus sempre fale comigo, eu sempre falo para o Espírito Santo, fala comigo, hein? Eu não só quero ficar orando, falo, Espírito Santo, fala comigo. Tá errado, fala comigo, não me deixa aí não. Sabe como é que é? Porque você não sabe, né? Você não sabe tudo, Deus é que sabe. Como disse Davi, Deus, me perdoas das falhas que eu cometi contra ti, que eu sei que eu fiz. Mas também me perdoa daquelas que eu não sei que fiz e fiz. Aquelas que ele tinha certeza que tinha feito, que ele era um homem, né? Mas que ele não sabia, quer dizer, a consciência não acusava. Mas até dessas o Senhor me perdoa. O que eu quero é estar bem com Deus. Amém? Bem com a mente, né? Sua consciência está tranquila. 1 Coríntios o quê? 3. Olha essas pessoas como diz assim, olha. Olha, não deixe de adquirir a mensagem do Rio, porque tem tudo isso mesclado, para você mais inteiro. Ele diz assim, olha, 3, aqui vem falando, Paulo vem falando o seguinte, o único fundamento que está posto é Jesus Cristo. Não pode mais colocar outro fundamento. Ah, mas vai vir não sei o que dos Estados Unidos, não sei da onde, porque agora é não sei quem, não sei das quantas. Então abre uma porta e vai edificar
sobre esse nome, mas a igreja de Jesus Cristo é edificada sobre Jesus Cristo. Por isso que ela tem o nome que tem. Porque é o único fundamento que tem, o único para toda a humanidade. Agora, tem gente que está edificando sobre a rocha, que é Jesus, um monte de porcaria. Mas o alicerce da fé se chama Jesus Cristo. Paulo diz aqui, é o único fundamento. Por isso ele diz agora, cada um veja como está edificando a sua vida sobre Jesus. Aí por isso que ele fala, no versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. A obra que está falando aqui é o seu dia a dia, é a sua vida com Deus, amém? É a sua vida, é o que você está semeando. E ele diz assim, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá o quê? Ele dano. É aquilo que eu falei ainda há pouco, pessoas que dão vazão às coisas da carne. Essa pessoa vai sofrer o dano, mas ela não vai deixar de ser o quê? Salva, diga salva. Porque a graça de Deus salvou todo mundo. Mas o dano é a gente que provoca. A graça de Deus não tem nada a ver com isso. Aquilo que eu semear, eu vou colher. Então, se eu sou uma pessoa que me desvio do fundamento Jesus Cristo, certamente eu vou edificar coisas segundo a carne. E eu vou sofrer o dano. Vou ser salva sim, mas vou sofrer o dano. Não é? Então, é isso aqui. A doutrina que pode afastar você da graça de Deus. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do quê? Do fogo. É o fogo. A pessoa vive sem a fé. Vai viver queimada pelo fogo. Ela vive sem a fé, vai viver perturbada. Porque essa fé só vem pela palavra da graça de Deus. E ele diz, não sabeis que sois santuário de Deus? Diga, eu sou santuário de Deus. A Bíblia está falando, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito da graça, diga o Espírito da graça, o Espírito de Deus habita em mim. A Bíblia está perguntando, você não sabe disso não, camarada? Você não sabe disso não, minha amiga? Que o Espírito da graça, esse que você está ofendendo, habita dentro de você não? Você não sabe disso não? É para saber. Esse mesmo que você está, é que nem marido e mulher. É que nem uma moça uma vez ligou para a rádio e falou assim, marido e mulher, namorado, seja o que for. Uma abençoada ligou para a rádio e falou assim, não pise nesse coração que você pode estar dentro dele. Ela falando, né? Exatamente, tem gente pisando na graça de Deus, tem gente rejeitando a graça de Deus, tem gente ofendendo a graça de Deus, e a graça de Deus está dentro dela. Coisa horrível isso, não? Você quer estar nessa? Então permaneça na doutrina da graça de Deus. É sério. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Se alguém destruir, até você. Porque se você vai andar segundo a carne, só fazer o que não presta, você está se destruindo. Então Deus pega e leva logo você, ou seja lá o que faz. Tem que ter cuidado, abençoado. Não é porque eu estou na graça de Deus que é assim, não. Pelo contrário, aqui tem que ter mais temor ainda. Porque só pela graça de Deus, segundo o 10, 28 de Hebreus, só pela graça de Deus é que eu sirvo a Deus com temor e reverência. Só por ela. Por outra coisa não. Por quê? Porque no tempo da lei de Moisés, a Bíblia se refere muito, bastava o homem matar um animal, estava bem. E Deus deixa Deus para lá. Tem esse negócio de adoração, essas coisas todas não. Lógico que existiram homens e mulheres que eram tementes a Deus, que amavam a Deus. Mas segundo a lei, a ordenança, bastava o homem matar um animal, precisa ter intimidade com Deus. Pela lei.
Mas, naturalmente, Davi tinha intimidade com Deus e outros mais. Estão entendendo isso daqui? Isso daqui são pessoas que se desviam da graça. Vão passar pelo fogo e vão se queimar. Porque toda a obra dela, quer dizer, toda a atitude dela, do dia a dia, é palha, é feno. E o fogo da vida vem. Os problemas vêm. E o que vai te libertar? Se você perder a fé da palavra da graça de Deus, não tem nada que te segura. Porque se outra coisa te segurasse, você estaria lá nas religiões que você já passou, que eu já passei. É ou não é verdade? Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a palavra da graça de Deus. É a palavra do Espírito Santo que está dentro de mim. Então, se você não ouve mais o Cristo, se você não ouve mais a palavra da graça de Deus, você não vai viver pela fé. Você vai viver pela idolatria, você vai viver por uma série de coisas mais. Mas não pela fé. Pela fé que agrada a Deus. Amém? Então ele diz assim, 1 Timóteo, vamos a todos os versículos de hoje, tá? Não está gravando não, né, pastor Daniel? Que pena, não? E eu tinha falado que era para gravar, não é? Gravar porque tem que gravar, para todo mundo ouvir. 1 Timóteo 6, 21. Capítulo 6, 20 e 21. Paulo sempre falando para os seus discípulos. É importante, abençoado, que eu estou falando para vocês demais da conta. Entendeu? Importante demais da conta. Ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, 20. Ele diz assim, eu e tu, ou melhor, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi o quê? O que foi confiado a Timóteo? A graça, porque ele era o bispo, ele era o discípulo de que Paulo preparou para ficar, porque Paulo morreu. Paulo sabia que ia morrer. Então ele preparou o Timóteo todinho para continuar levando o poder da graça de Deus às pessoas. Então ele disse, guarda o que te foi o quê? Confiado. Evitando os falatórios inúteis e falatórios profanos. Você sabe o que é falatório profano? Sabe ou não sabe? Então pronto. Que profana a graça de Deus. São muitos, né? E as contradições de quê? Do saber. Não é? Olha Paulo como é que já estava também sofrendo essas coisas. Ele diz, guarda também as contradições do saber, como falsamente eles chamam. Pois alguns professando se desviaram o quê? Da fé. Então, pessoas que se desviaram da graça. Paulo teve muita gente que andou com ele, recebeu a graça de Deus e depois desvirtuou a graça de Deus. Depois começou a falar contra a palavra da graça de Deus. Então, doutrinariamente, assim que uma pessoa se desvia da graça de Deus, com falatórios profanos, contradições do saber, falatórios inúteis, faz a pessoa se afastar da graça de Deus. Outra passagem aí mesmo de 2 Timóteo. Pessoas assim se desviam de quê? Que Paulo diz? Da fé. Diga, da fé. E ele fala, a graça seja convosco. 2 Timóteo 2,16. Diz assim, ó. Diz assim, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Tá vendo? É sério. O seu falar é muito importante. Porque através do seu... Veja bem, abençoado, da sua boca não pode jorrar bênção e não pode jorrar maldição. Você tem que escolher. Porque da sua boca é que você come o fruto da sua vida. Da sua boca é que você come as bênçãos de Deus. O que Paulo diz? Que o espírito da fé é você crer e você falar.
Como é que uma pessoa que está profanando a graça de Deus com coisas pervertidas, palavrões e outras coisas mais, vai falar da fé depois? Vai falar das coisas de Deus depois? Como? Não pode. Jesus disse, sede santos porque eu sou alguma coisa pelo menos, não? Não é verdade? Em alguma coisa. Ele diz, evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior, porque são carnais. Além disso, a linguagem deles corrói como o quê? Como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Eram duas pessoas que tinham feito um inferno na vida do apóstolo Paulo contra a graça de Deus na época. Veja, ele diz que pessoas assim têm uma linguagem que corrói como câncer. A pessoa coloca outra contra outra. Sabe o que ela falou de você? Falou isso. Aí cria aquele negócio. Pessoas assim são profanos, são pessoas inúteis. Que estão, ele está falando, a linguagem dessa pessoa corrói. Você quer ter uma linguagem assim? Você quer ter um falar assim? Então, esse é um falar de uma pessoa que se desviou da graça de Deus. Que iluminado foi e foi desviado. Ele está falando, não pode porque você sai da graça de Deus se você fizer isso. E a sua linguagem vai destruir as pessoas. E não tem muita gente que destrói? Tem. E ele diz assim, estes se desviaram do quê? Da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Mudando a Bíblia. Mudando a Bíblia. É isso aqui que Paulo está falando, olha. Eles estão desviados da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé a alguns. Estavam levando outras doutrinas para a cabeça das pessoas. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Amém, abençoado? Para você não achar que precisa de outra palavra, de outra doutrina na sua vida. Você tem que crescer na graça de Deus. Amém? Tem que desenvolver a fé, desenvolver a sua salvação. Salvação espiritual não, mas a salvação diária, que é a salvação do seu espírito, que é a salvação do que você pensar, do que você vai confessar, do que você vai falar, como você vai reagir diante das situações. Isso nós temos que desenvolver na nossa vida. Evitar esse falar ruim para a nossa vida, que como diz a Bíblia, é do fruto da minha boca que eu me alimento. Amém? Que eu como o melhor dessa vida. Então isso sim é que a gente tem que cuidar. Cuidar de nós, diga cuidar de nós. Como o apóstolo Paulo falou, cuida de você. Veja se você realmente está na fé. Veja se realmente está na fé da verdade, da palavra, da graça de Deus. Amém? Cuida, e cuida da doutrina que está sendo levada para você, que te salvou, que te libertou, que te exaltou, que te glorificou, que é a doutrina da graça de Deus. Como está em Romanos 8:38 em diante. Amém? Cuida da doutrina da graça de Deus. É como diz o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate. Combata o bom combate da graça de Deus. Amém? Complete a carreira que Deus propôs para você, de você ser um divulgador da verdade que liberta. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. E você fazendo isso, você vai agradar ao Senhor. E agradando a Deus, honrando a graça dEle, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Amém? O que diz o salmista? O salmista diz para nós, os predestinados, habita na terra, alimenta-te da verdade, apega-te ao quê? Ao bem. Agrada-te do Senhor, e agradar de Deus é você não ofender a graça de Deus, não ultrajar o Espírito da graça de Deus. Amém, abençoado? Deixando entrar em você outras doutrinas, outras coisas mais por aí afora. Então nós estamos preparando você para você estar com esse escudo da fé, guardando o seu coração na graça de Deus. Amém? Feche os seus olhos e você está agradando ao Senhor que te deu a graça e Ele vai realizar os desejos do seu coração. Senhor Deus e Pai, aqui estou fazendo a Tua vontade, levando a verdade que liberta sempre. E o que liberta, meu Deus, é o conhecimento.
é o conhecimento que liberta o teu povo, nada mais. Não são palavras frívolas, não são palavras de emoção, mas é a verdade que liberta o teu povo, porque é a verdade que firma os pés do teu povo na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. É a verdade que fundamenta cada um de nós sobre o Cristo ressuscitado. Por isso, meu Deus, eu declaro cada um que aqui está, não rejeitando aquilo que Jesus fez por nós. A Ele, meu Pai, que caminhou caminhos de espinhos, caminhos de perseguição, aquele que lutou, que batalhou por nós. Eu creio assim e vou crer até o fim, meu Pai, que Jesus veio para me salvar, que Jesus veio para me libertar. Essa é a minha fé, porque senão o Senhor já teria mudado o meu coração. Mas essa é a minha fé, e a Ele eu dou toda a honra, a Ele eu dou toda a glória, e é sobre esse fundamento que está a minha vida. E eu desejo, meu Pai, declaro que estejam todos que aqui estão também, sempre sobre o fundamento da graça de Deus, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus amado, que dividiu a sua glória conosco, nos trazendo Cristo e colocando dentro de nós, que dividiu a glória dele, nos dando poder, que dividiu a glória dele, nos fazendo o santuário do teu Espírito. E agora, como que nós vamos rejeitar isso? Como que nós vamos dar honras e glórias a imagens, a outras coisas, a outras ideias? Como, Senhor? Se a graça do Senhor foi que nos tirou do fundo do poço das religiões, da condenação, da maldição, do domínio do homem. E como que agora, Senhor, eu vou dizer que não é, que é outra coisa que me satisfaz. Eu declaro você, meu amado e minha amada, sabe, sendo, mesmo que seja só você no mundo, que continue fiel à graça de Deus, mas continue, porque é esse que Deus procura, é o verdadeiro adorador. Deus ainda está procurando o verdadeiro adorador, é esse que adora o Espírito da graça, é esse que a graça basta, é esse que Deus quer. É esse que não precisa de outra coisa, invoca apenas o nome de Jesus, invoca apenas o Espírito que tirou Jesus da morte, e esse Espírito dá vida ao nosso corpo mortal. É o que nos dá vida diariamente, Senhor, é o que nos cura, é o que nos liberta, é o que nos faz levantar, meu Pai, quando o mundo inteiro se joga contra nós, mas nós lembramos do Espírito de Deus que temos dentro de nós, e a gente se levanta como um gigante, porque o Senhor disse que quem crê no Senhor não foge, e a tua graça nos faz crer no Senhor Jesus. É o Senhor que é o nosso Deus amado. Por isso eu declaro esse povo, meu Deus, falando da sua graça, divulgando através da sua vida. Eu quero que o Senhor manifeste o seu poder na vida daquele que confessa a graça de Deus. É isso que eu te peço. Eu quero que o Senhor manifeste o teu poder na vida daquele que não está em dúvida com a palavra da graça de Deus. Eu quero que o Senhor manifeste o teu poder na vida daquele que tem a verdadeira fé na palavra da tua graça. E não aquele, meu Pai, que fica como uma onda agitada para um lado, para o outro, e a gente sabe que essa pessoa não vai conseguir nada na vida. Por isso eu te peço, manifesta o teu poder na vida dos seus fiéis, na vida daquele que está carregando a graça de Deus como a sua preciosidade, como a sua própria vida. Abençoado, a graça de Deus é a sua vida, é a sua vida, porque você tem poder, você está de pé, porque o Espírito de Deus está em você. Você sabe disso. Você sabe que se você não fosse salvado, salvo pela graça de Deus, pelo ouvir o que nós pregamos aqui, você estava morto, ou estaria morto vivo por essa vida aí afora, porque as religiões não fizeram o que a graça de Deus faz no seu coração, que é trazer paz, que é trazer a certeza do amor de Deus, que é trazer essa segurança de que Ele te conduz em triunfo. Nada que você aprendeu nos seus anos de religião lhe ensinou isso, lhe libertou da escravidão, mas foi a graça de Deus. Foi você saber que você tem o Espírito Santo.
Então honre isso na sua vida. Honre isso na sua vida e você vai ver, porque Deus vai me honrar e vai honrar a você também. Aqueles que permanecem na simplicidade da palavra da graça de Deus, daquele que tem prazer de estar na casa do Senhor para ouvir a palavra da graça de Deus. Hoje, no dia de hoje, Deus vai manifestar algo maravilhoso na sua vida, abençoado. Ou exteriormente, ou no seu coração. Porque há coisas no nosso coração também que precisam mudar. E Deus muda. Tirar a tristeza e colocar a alegria. Tirar a depressão e colocar o otimismo. Deus vai fazer, eu tenho certeza, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho certeza que hoje, o grande Deus, o grande eu sou, que está em você, vai fazer algo grande na sua vida. Confia. Confia na graça de Deus. Diga: Senhor Deus, eu confio na sua graça. Diga: eu dependo da sua graça. E eu creio, meu Pai, que neste dia a minha mente está clara, iluminada com o poder da graça de Deus. E eu, meu Pai, me coloco no meu lugar como herdeiro do Espírito da graça, herdeiro do poder, herdeiro da saúde, herdeiro da paz, herdeiro do poder para transformar a minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém, amém e graças a Deus, amém. Glórias ao Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor Jesus, e declaro todos que estão aqui indo para casa, firmados na sua graça, e quarta-feira que vem a gente vai continuar, para que possamos estar sempre agradando ao Senhor, porque ninguém mais, meu Pai, realiza os desejos do nosso coração, somente o Senhor. Leve o teu povo para casa, protegido e guardado de toda maldade, Senhor, guardado também dessas doutrinas estranhas e diversas que vêm por aí. E eles confirme o coração sempre com a palavra da tua graça e do teu amor, em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Bom dia a todos. Fiquem agora com o maravilhoso e emocionante depoimento do pastor Luiz Carlos, o pastor do amor e da graça de Deus, que teve o privilégio de participar do ministério, do magnífico ministério da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Amor e Graça, qual era dirigido, pelo nosso saudoso bispo do amor, a saber, o bispo Renato Suete, e à época sua esposa, a pastora Lúcia Suete, como assim era conhecida. Ele quer falar um pouco acerca do que ele conheceu e sabe desta mulher guerreira de Deus, na verdade. Contemplem o depoimento, porque é de fato muito interessante, pois ele conviveu com o casal, ele conviveu com ela, a pastora Lúcia Suete, à época. E para quem ainda não sabe, o pastor Luiz Carlos reestreou o programa que fora há anos idealizado pelo bispo Renato Suete, um programa radiofônico chamado Direto ao Coração. E este programa está no ar, aqui no nosso canal, todas as quartas-feiras, às 23 horas, integralmente inédito, atualizado, com novas mensagens, com novos estudos, sempre debaixo da condução do Espírito da Graça e do Amor de Deus, e cujo programa, após a estreia, fica sempre postado aqui no nosso canal, obviamente, para vocês contemplarem no momento mais oportuno, tá bom? Então vamos ao depoimento do nosso querido pastor Luiz Carlos, e até breve, porque aqui
É o meu, é o seu, é o nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Olá, abençoados de Deus. Olha, que privilégio poder estar aqui e falar de uma mulher de Deus, pastora Lúcia Suede. E o que dizer de uma mulher como esta? Uma mulher que largou tudo quando ouviu essa palavra da graça e se dedicou integralmente na sua vida a trazer essas verdades que libertam. Uma mulher que sofreu no seu ministério, porque muitos receberam a palavra da graça, mas depois abandonaram essas verdades, porque se sentiram livres, libertos e achando que de mais nada precisariam. Pessoas que já cansaram de saber que são abençoados, que Deus é aquele que o conduz em triunfo, que te dá a perfeita vitória. Mas será que é isso mesmo? Será que é assim tão fácil viver a graça de Deus? Você sabe que às vezes eu me pego pensando e chego à conclusão que viver a graça de Deus é a coisa mais difícil que existe na face da terra. Sabe por quê? Porque é dificílimo cada um de nós, ao receber essa palavra e acreditar nela, viver pela fé. Porque, como o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, e é nos momentos das aflições que a gente é testado, é que nós somos provados, é que a fé precisa estar enraizada dentro de nós, para que não venhamos a retroceder. É exatamente esse recado que a pastora está dando. Então, ouça com bastante atenção. Você vê, hoje nós, os remanescentes da graça de Deus, temos a maior dificuldade, porque pregamos uma palavra de amor, uma palavra de graça, uma palavra que fala ao coração das pessoas, mas elas não ouvem. Quando ouvem, não praticam. Engraçado. E ao ouvir tudo isso que esta mensagem vai trazer ao seu coração, eu chego à conclusão, abençoado, abençoada, que a maior blasfêmia que alguém pode cometer contra o Espírito Santo de Deus é não dar ouvido a essas verdades. É não ser grato a Deus por toda essa libertação, por ter deixado o jugo de escravidão e viver esta liberdade gloriosa em Cristo Jesus. Dando a impressão que as pessoas hoje não precisam mais de ouvir nada. Mas olha, eu quero dizer a você que só essa graça pode mudar a tua vida. Só esta palavra que saiu da boca do nosso bispo Renato, da boca da pastora Lúcia, esta palavra que você está ouvindo agora por intermédio da minha boca, só esta palavra pode nos fazer reinar em vida, pode nos dar salvação. Que salvação? A espiritual? Não, claro que não. Mas a salvação para nós reinarmos em vida, para em todas as coisas sermos mais que vencedores. Então eu quero dizer a você que só a graça pode transformar a vida de quem quer que seja. Por isso, pastora Lúcia Suede, para mim, foi um exemplo de mulher guerreira, uma mulher lutadora, uma mulher que em nosso ministério, quando chegávamos de nossas igrejas, só tinha uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo quando chegávamos tristes, e ela via nós pastores chegando, porque ou a reunião foi pouca gente, ou porque as pessoas não deram ouvido àquela palavra, as pessoas não foram a uma reunião. Tudo isso entristecia todos nós. E ela tinha sempre uma palavra, ela sempre nos lembrava do que o apóstolo Paulo sofreu para levar essa mensagem e fazer as pessoas crerem que Cristo Jesus, em todas as coisas, nos faria mais que vencedor. Então eu quero que você preste muita atenção em tudo que você vai ouvir, quero que você creia e receba no seu coração que só a graça pura, verdadeira, que foi pregada no ministério do nosso bispo Renato Suede, que só a graça que eu estou trazendo para você,
através desse ministério que é a Igreja Virtual Amor e Fé. É genuinamente o verdadeiro evangelho da graça e do amor de Deus. Então, a pastora Lúcia, o que fica são saudades de uma grande mulher de Deus. Eu declaro você valorizando toda esta graça, toda esta palavra que foi trazida direto ao coração de todos vocês por esse ministério que acabou, morreu. Não morreu, porque a graça de Deus nunca morre. Morrem os homens, morrem as mulheres, mas a palavra de Deus fica e continuará sempre viva no meu, no seu e nos nossos corações. Um abraço carinhoso e fica aqui minha saudade e fica aqui tudo aquilo que eu poderia desejar a você, é que você permaneça, é que você compartilhe essas mensagens da graça, porque só essas mensagens da graça podem livrar um coração escravo, uma mente escrava de todo esse sistema religioso e viver a paz que vem de Deus, a paz que vem do Espírito Santo e que foi dada a cada um de nós. Um abraço carinhoso, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. E não deixe de acompanhar o nosso programa maravilhoso, direto ao coração.